Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Feminismo Sem Mistério. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento feminista aqui no Brasil. As ideias de igualdade de gênero há muito tempo pousaram nas terras brasileiras. Historicamente, a luta das mulheres por direito está entrelaçada com a luta das minorias sociais por direitos também. E para a gente identificar o desenvolvimento do movimento feminista no Brasil, é preciso fazer um resgate histórico, é preciso resgatar alguns eventos importantes da nossa história para identificar ali o desenvolvimento da agenda da luta feminina. E o primeiro resgate que eu proponho fazer com vocês é do período colonial. Nesse momento, a gente não tem nenhum avanço no que tange a questão dos direitos femininos. E por quê? É fácil de entender por que não tem avanço nesse contexto, porque a gente tem uma cultura patriarcal muito enraizada e nessa lógica cultural as mulheres são vistas como objetos que pertencem a homens, elas pertencem ao pai, ao irmão, ao marido, elas têm pouquíssimo espaço para reivindicar e para questionar. Isso muda um pouco no período imperial, quando eu tenho de fato a primeira demanda. E qual era a primeira demanda? Acesso à educação, o acesso a uma educação igualitária. O que essas mulheres queriam com isso? Queriam estudar e ter acesso a uma educação que fosse uma educação que trouxesse autonomia, que permitissem essas mulheres ocupar espaços importantes na sociedade. A mesma educação dada aos meninos. E nesse contexto, um nome vai se destacar, que é da Nízia Floresta. Ela se destaca por quê? Porque ela é uma importante militante pela causa da educação, do acesso à educação para as mulheres, e também porque ela é a primeira fundadora de uma escola para meninas no Brasil. Avançando um pouco mais, a gente chega a duas datas importantes: o ano de 1907 e o ano de 1917. Essas duas datas, ou melhor, os eventos que vão acontecer nessas duas datas, vão garantir acesso de direitos às mulheres. 1907, greve das costureiras. Mulheres que trabalhavam como costureiras nas fábricas param e reivindicam melhores condições de trabalho. 1917, primeira greve geral, com a participação de imigrantes europeus, principalmente os italianos e os espanhóis. Uma greve de ideologia anarco-sindicalista, ideologias que estão chegando aqui, que vêm da Europa, e uma greve que vai mobilizar as indústrias têxteis. Precisamos lembrar que essas indústrias, elas têm, na sua maioria, mão de obra feminina. Então é uma greve que vai buscar lutar por direitos femininos. Quais eram as demandas? Quais eram as reivindicações? Melhores condições de trabalho, salário igualitário para homem e mulher, jornada de trabalho de 8 horas e proibição do trabalho noturno para mulheres. Essas duas greves surtiram efeitos positivos, porque logo em seguida vai ser promulgado um decreto que confirma a igualdade salarial para homens e mulheres e que permite que as mulheres tenham acesso à carreira no serviço público. Avançando um pouco mais, mas ainda no início do século XX, a gente tem a formação de uma Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma importante federação criada pela Berta Lutz, e ela é importante porque essa federação ela vai mobilizar um resgate pela luta pelos direitos civis e políticos das mulheres, os direitos políticos que só vão se consagrar em 1932 com Getúlio Vargas. Em 1933, um ano depois do decreto ter sido promulgado, que permitia que as mulheres participassem das eleições. Então, em 1933, a gente tem a primeira mulher eleita deputada federal do Brasil, a Carlota Pereira de Queiroz. Mas esses direitos só se consolidam mesmo com a Constituição de 1946. A partir dos anos 60, o movimento feminista no Brasil, ele começa a incorporar nas suas pautas algumas reivindicações da micropolítica. Então a gente começa a ter nas pautas do movimento feminista a questão da mulher negra, a questão dos gays, a questão das lésbicas, comunidade LGBTT, e das transexuais, das travestis. É
essas demandas desse micro espaço político são demandas que estão presentes ainda hoje no movimento feminista, que busca lutar e reivindicar por direitos iguais, por representatividade política, pelo fim da violência doméstica, pelo fim do preconceito contra mulheres e pessoas da comunidade LGBT. São demandas que estão muito vivas no movimento feminista brasileiro. Então a gente consegue ver nesse resumo rápido que o movimento feminista, as ideias do movimento feminista pairam aqui no Brasil durante muito tempo e começam a se desenvolver principalmente ali a partir do período imperial. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente tem um próximo encontro. Até lá!